Olá pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live Tira Dúvidas do nosso curso Panorama do Antigo Testamento. Nós recebemos vocês com muita alegria nessa noite, sejam muito bem-vindos. O objetivo dessa live é exatamente tirar dúvidas de vocês, primeiro a respeito do Antigo Testamento. Sempre há perguntas novas chegando, pessoas que têm dúvidas a respeito do Antigo Testamento e também pessoas fazendo perguntas e querendo tirar dúvidas a respeito do curso Panorama do Antigo Testamento. O objetivo dessa live é exatamente tirar dúvidas, esclarecer. E para isso nós vamos proceder da seguinte maneira. Eu primeiro já fiz uma relação de algumas perguntas aqui, tem 2 páginas aqui cheias de perguntas que vocês fizeram na caixinha de pergunta do Instagram nesses dias e que eu selecionei aqui cerca de 24, 25 perguntas. Também você pode colocar a sua dúvida aqui na caixa de perguntas da live. Tá vendo aí, ó, no canto direito inferior, você tem um balãozinho com uma interrogação no meio. E você pode clicar ali e colocar a sua dúvida, ou a respeito do Antigo Testamento, ou a respeito do curso que nós estamos oferecendo aqui, tá certo? Uma outra forma de você fazer sua pergunta vai ser nos comentários. Eu vou procurar ver se eu posso atender as perguntas que vêm no comentário, que às vezes são muitas perguntas, né? Então passa muito rápido, a gente não consegue nem sempre estar vendo, tá bom? Então, para você que está chegando, boa noite. Essa live tira dúvidas a respeito do curso Panorama do Antigo Testamento. Tira dúvidas a respeito do Antigo Testamento, como eu já disse, e também tira dúvidas a respeito do curso. Aproveito para dizer a vocês que nós estamos nas últimas horas do período de inscrição, que se encerram amanhã as inscrições em condições especiais para essa turma, não é? Essa primeira turma é uma turma que vai ter uma condição muito especial, um preço diferenciado, além de vários bônus, aulas ao vivo, PDF e muitas outras coisas que irão acontecer durante o tempo que nós estaremos juntos, né? E a partir de depois da manhã, amanhã, o último dia de inscrição, aí já será outro preço, vai ser outras condições. As próximas turmas já não serão diferenciadas, né? Não terão uma condição diferenciada como essa turma agora, que é a turma nova, que é a primeira turma, né, desse curso de Panorama do Antigo Testamento. Então, se você tem interesse, você só precisa escrever hashtag eu quero, tudo junto, hashtag eu quero aí no comentário e a nossa equipe vai entrar em contato com você e vai ajudar você a dirimir, tirar as dúvidas que porventura você tenha para ajudar você em todo o processo de inscrição e participação. Tá bem? Então é assim que nós vamos proceder. Primeiro as perguntas aqui que eu selecionei e depois nós iremos ver as perguntas da caixinha, não é? E também dos comentários, se nós pudermos, se o tempo der. Então vamos lá, vamos começar. Em primeiro lugar, tem uma pergunta que chegou aqui, muito interessante. Tem alguma passagem no Antigo Testamento que fala sobre o inferno ou o destino dos ímpios após a morte? Olha, no Antigo Testamento, esses conceitos de céu e inferno, eles não eram muito claramente revelados. Você tem que lembrar que a revelação de Deus, ela é progressiva. Deus não revelou tudo a respeito da eternidade e das coisas espirituais de uma só vez, no livro de Gênesis, por exemplo. Então ele foi revelando aos poucos, à medida que a Bíblia ia sendo escrita, Deus ia acrescentando mais nuances e mais elementos da sua verdade. Então no Antigo Testamento você não tem tanta clareza, você não tem tantas passagens falando da condenação dos ímpios e do inferno depois da morte como você tem no Novo Testamento. Mas eu podia citar para você aqui Daniel, o livro do profeta Daniel, no final do capítulo 12 de Daniel, ele fala da ressurreição da vida e da morte. Ele fala que ressurgirão do pó da terra para a glória eterna, a felicidade eterna, e muitos para o horror e o sofrimento eternos. Então veja lá no final do livro de Daniel, no capítulo 12, você terá essa declaração muito clara no Antigo Testamento do sofrimento do ímpio no inferno depois da ressurreição dos mortos. E, obviamente, depois que morre aqui, ele já entra no sofrimento eterno, tá certo? Muito bem. Agora vamos para uma segunda pergunta que também apareceu várias vezes, as pessoas querem saber
A prática da homossexualidade é pecado ou não? Pois vários padres da minha cidade afirmam que não é. Bom, as pessoas fazem essa pergunta porque muitas passagens que falam da homossexualidade, da prática homossexual, estão no Antigo Testamento, especialmente no livro de Êxodo e no livro de Levítico, como, por exemplo, não te deitarás com homem como se fosse mulher, porque seria abominação, não é? Então, por causa disso, as pessoas perguntam se a prática homossexual ela é pecaminosa, uma vez que as proibições estão no Antigo Testamento. Bom, a verdade é que as proibições não estão somente no Antigo Testamento, mas elas estão no Novo Testamento. Assim de cabeça, eu posso lembrar Romanos capítulo 1, onde o apóstolo Paulo fala de que a prática homossexual ela é contrária à natureza. Eu posso lembrar de 1 Coríntios capítulo 6, onde o apóstolo Paulo dá uma lista de pessoas que não entrarão no reino de Deus, e lá no meio, entre muitas outras práticas, está a prática da sodomia, a prática homossexual. Você pode lembrar também 1 Timóteo capítulo 1, onde o apóstolo Paulo também fala a respeito disso, não é? Mas em vez de sermos negativos nisso, nós podemos nos aproximar do assunto de maneira positiva, falando que o modelo bíblico, o padrão bíblico é heterossexual. Desde a criação, Deus criou o homem e a mulher. E é assim que o Senhor Jesus reafirmou. Agora precisamos só ter cuidado para não pensar que essa é o pior pecado do mundo, não é? Porque geralmente quando a Bíblia fala a respeito dessas práticas, ela fala junto com outras práticas que também são consideradas desvios da palavra de Deus, e a gente precisa ter cuidado quando a gente vai tratar esse assunto. Então a resposta, a prática da homossexualidade é pecado ou não? Se você entender pecado como transgressão da lei de Deus e da vontade revelada de Deus, é sim, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Aqui nós temos uma pergunta que é sobre o curso. Quando irá começar o curso? O curso já começou. Para você se inscrever, basta você colocar aqui no comentário #EuQuero, tudo junto, e você vai ser levado para o site onde você pode fazer a inscrição em condições especiais. Lembrando, gente, que são as últimas horas, As inscrições terminam amanhã. E a partir de amanhã, as próximas turmas não terão a facilidade e o desconto e as condições especiais que nós estamos oferecendo nessa que é a primeira turma. Olha, você vai ter 3 aulas ao vivo para tirar dúvidas, 1 ano inteiro de acesso a todas as aulas gravadas. Você vai receber um PDF muito caprichado, contendo todo o material que é dado aqui em sala de aula. E você também pode ter a oportunidade de comprar dobrado, né? Comprar o panorama do Antigo Testamento junto com o panorama do Novo Testamento por um preço diferenciado, né? É só você colocar aqui no comentário #EuQuero, tudo junto, e a nossa equipe vai entrar em contato com você para esclarecer você. Vamos ver se nós temos aqui alguma pergunta na caixinha, não é? Muito bem. Olha aqui, que pergunta. Essa pergunta que muita gente faz é a pergunta da Daiane Carla. Boa noite, Daiane. Obrigado pela sua pergunta. Por que no Antigo Testamento fala que Deus se arrependeu? É verdade, em vários lugares é dito que Deus se arrependeu. E parece até uma contradição, porque em outros lugares se diz que Deus não é filho do homem, não é homem nem filho do homem para que se arrependa. Olha, Daiane, a resposta que a gente dá é que essas frases, essa expressão Deus se arrependeu, é uma maneira do escritor bíblico descrever que Deus tinha dito que faria alguma coisa e que depois ele não fez, dependendo da reação do ser humano. Por exemplo, Deus mandou Jonas pregar em Nínive e disse: pregue que em 40 dias Nínive vai ser destruída. Jonas pregou depois de toda aquela história, não é? Os ninivitas se arrependeram e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria sobre Nínive. Quer dizer, Deus não destruiu Nínive. Lá, Jonas, no livro de Jonas, é dito que Deus se arrependeu, mas quer dizer simplesmente que Deus não fez, que aquilo que Deus estava dizendo, de que ele haveria de destruir, era condicional ao arrependimento dos ninivitas. Uma vez que os ninivitas se arrependeram, Deus então não executou mais o juízo. A gente chama esse tipo de expressão, Deus se arrependeu, de antropopatismo. Antropos, grego,
significa homem, e pathos, que significa sentimento, paixão. Então, antropopatismo, paixões e sentimentos humanos. Isso significa que nós usamos esse termo para se referir a passagens como essa do arrependimento de Deus e de outras vezes em que o autor bíblico se refere a Deus como se Deus fosse um ser humano. É apenas uma maneira de nos fazer entender por que é que Deus faz determinadas coisas. Mas Deus, na verdade, não se arrepende no sentido estrito do termo, porque ele é Deus, ele é Senhor, ele conhece todas as coisas, ele é perfeito, né? Se Deus se arrependesse, significaria que ele errou em alguma coisa. E isso a gente, de fato, não pode admitir. Tá bem? Muito bom, vamos para mais uma pergunta aqui, dessa feita, uma pergunta que eu trouxe lá da caixinha de perguntas do Instagram. Olha, muita gente fez essa pergunta, viu? Tinha muita gente querendo saber. Já existia pessoas povoando a terra antes de Adão e Eva serem expulsos do paraíso? Ou todos vieram deles? As pessoas fazem essa pergunta, sabe por quê? Se tinha mais gente além de Adão e Eva? Porque eles querem saber como é que a raça humana se multiplicou. Porque se só tinha Adão e Eva, então significa que os filhos de Adão e Eva casaram entre si, casamento consanguíneo, né? E como é que pode ser isso, né? Eles perguntam. Então eles imaginam que Adão e Eva era apenas um casal e que já tinha outras pessoas. Mas isso seria apenas antecipar a pergunta. E essas pessoas vieram da onde? Então, no fim, nós vamos ter que chegar e ficar com o que a Bíblia diz mesmo, né? A Bíblia deixa claro que Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva, eles são o primeiro casal, não tinha outras pessoas antes deles, e que os filhos de Adão e Eva casaram entre si, que no início da raça humana, os casamentos eram de fato consanguíneos, era entre irmãos, parentes próximos, depois entre sobrinhos, tias e assim por diante, tios, tias e assim por diante, não é? Depois de um determinado tempo, Deus então revelou na lei de Moisés que ele não mais permitiria casamentos consanguíneos, não é? Mas no início da raça humana foi assim, não tem outra explicação, não é? Geralmente o pessoal pergunta, com quem casou Caim, não é? Ele casou com a irmã dele, ou com uma tia, ou com a sobrinha dele, não é? Mas com algum parente próximo, com certeza, ele casou. Tá certo? Gente, aqui agradecendo, estou vendo que mais pessoas estão chegando aqui, vou só beber um pouquinho de água aqui, com licença. Muita gente chegando ainda. Essa live é uma live tira dúvidas hoje à noite a respeito do Antigo Testamento, perguntas que continuam chegando, e a respeito do curso Panorama do Antigo Testamento, cujas inscrições encerram amanhã. Então hoje e até amanhã são os últimos dias. Nós estamos nas últimas horas para você se matricular em condições especiais no meu curso Panorama do Antigo Testamento. Nesse curso, eu dou uma visão geral dos livros do Antigo Testamento. Cada livro do Antigo Testamento vai ser analisado e nós vamos explicar a autoria, quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, a quem escreveu, qual a relação com o Novo Testamento, de que forma aponta para Jesus Cristo, quais são as passagens mais difíceis de interpretar. O objetivo é dar a você uma visão geral do Antigo Testamento, para que você possa entender melhor o Novo Testamento e assim a obra completa e perfeita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá certo? Então, se você tem interesse, ainda dá tempo de fazer a sua inscrição em condições especiais, é só colocar aqui nos comentários, #EuQuero, tudo junto, e você vai ser levado ao nosso site de inscrições, onde você receberá todas essas condições especiais, tá bem? Muito bem, vamos agora ver mais uma pergunta aqui, daquelas que eu havia selecionado durante o dia, não é? A pergunta é a seguinte, é uma pergunta interessante, viu? Jesus pode ter se revelado a povos distantes da terra de Israel para lhes salvar? Ou seja, Deus teria se revelado ou revelado Jesus a outros povos, por exemplo, assírios, os fenícios, os amorreus, cananeus, os babilônicos, os heteus, os outros povos. Será que Deus teria revelado Jesus a eles ou somente a Israel? Se você for analisar a Bíblia, a resposta é que Deus se revelou somente à nação de Israel. Deus escolheu Abraão, fez um pacto com Abraão e a sua descendência.
E a Abraão Deus revelou a sua vontade, revelou seu plano, disse que dele viria alguém em quem seriam benditas todas as nações da terra. E a nenhum outro povo se revelou. Isso é dito, inclusive, no Antigo Testamento. A ninguém mais Deus revelou suas ordenanças, os seus estatutos, a não ser a Abraão e aos seus descendentes. Então, a verdade é essa, é que no período do Antigo Testamento, a salvação estava contida ou restrita aos descendentes de Abraão, que crescem. Não era porque era descendente de Abraão, não. Ele tinha que crer na promessa. Tinha que crer na promessa. Isso não quer dizer que aqui e acolá Deus não tinha se revelado a uma pessoa. Por exemplo, Melquisedeque, ele não era da descendência de Abraão, mas ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, é uma exceção que você encontra no Antigo Testamento. E fora ele, você não tem mais nenhuma referência, tá certo? Não tem mais nenhuma referência. Então, respondendo a sua pergunta, se Jesus pode ter se revelado a povos distantes da terra de Israel para lhe salvar, biblicamente falando, nós não vemos essa possibilidade. A revelação especial foi feita a Abraão e aos seus descendentes, tá certo? Muito bem. Agora, mais uma pergunta aqui, não é? Vamos ver aqui nos comentários. Aqui tem uma pergunta aqui de O Diego. Quais as principais sombras de Cristo apresentadas no Antigo Testamento? Ele tem várias perguntas, eu vou ficar só com essa aqui, não é? Quais as principais sombras de Cristo apresentadas no Antigo Testamento? Olha, Cristo estava prefigurado no Antigo Testamento principalmente nos sacrifícios que eram feitos no tabernáculo e depois no Templo de Salomão e no sacerdócio levítico. Os sacerdotes funcionando como mediadores entre Deus e os homens e entre os homens e Deus. Eram eles que ofereciam os sacrifícios e eram eles que também intercediam pelo povo. Então, Cristo, no Antigo Testamento, ele estava representado principalmente nos sacrifícios que eram feitos no altar, sacrifícios sangrentos, sanguinolentos, que prefiguravam sua morte na cruz, e através do ministério dos levitas e dos sacerdotes e do sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos uma vez por ano com sangue para derramar sobre o propiciatório. Muito boa a sua pergunta, obrigado que nos dá essa oportunidade de esclarecer. Tá bem? Muito bem. Vamos para mais uma pergunta aqui. Essa é difícil, viu? Olha, Deus queria ver a fé de Abraão, o porquê de pedir a Abraão para sacrificar o seu filho. De fato, né? Nós vemos lá no livro de Gênesis 22 que Deus apareceu a Abraão depois que seu filho Isaque havia nascido e determinou que Abraão sacrificasse Isaque no alto de um monte como oferta ao Senhor. E nós lemos que Abraão, de fato, obedeceu no dia seguinte cedinho. Ele pegou seu filho com mais um jumento, alguns servos, e foi até lá o monte designado por Deus, e deixou os servos lá no pé do monte, e à medida que subia com Isaque, Isaque olhou e disse: pai, eu estou vendo fogo, eu estou vendo aqui a faca, eu estou vendo a madeira, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E Abraão respondeu: Deus proverá. Abraão confiava que Deus haveria de prover o sacrifício necessário que o próprio Deus estava pedindo. O autor de Hebreus diz que Abraão, pela fé, recuperou Isaque dentre os mortos, porque ele creu que Deus era capaz de ressuscitar Isaque se ele viesse a sacrificar Isaque. Deus fez isso para testar a fé de Abraão, se Abraão de fato confiava em Deus, porque Deus tinha dito a Abraão que a descendência dele seria numerosa como as estrelas do céu. E Abraão só tinha um filho, que era Isaque, por quem viria essa descendência, sem contar Ismael. E agora Deus estava pedindo Isaque. Era um teste realmente para a fé de Abraão. Mas Abraão obedeceu, confiou, creu que Deus poderia inclusive ressuscitar o menino. Deus sabia de tudo isso? Sabia, mas Abraão não sabia, você não sabia e eu não sabia. Por isso que Deus agiu dessa forma, para que a gente tivesse escrito na Bíblia a confiança e a fé de Abraão, que é chamado inclusive o pai da fé. Tá certo? Essa é a resposta que nós damos aqui a essa pergunta. Gente, para os que estão chegando, essa é a live Tira Dúvidas, não é? É a última live
que nós estamos querendo fazer antes de encerrar as inscrições. As inscrições encerram amanhã para o nosso curso Panorama do Antigo Testamento. É um curso que cobre todos os livros da Bíblia nas questões introdutórias. Autoria, data, localização, destinatários e assim por diante, não é? Eu estou olhando aqui de lá de vez em quando, é porque o laptop aqui da minha equipe, não é? O pessoal está se comunicando aqui de vez em quando. Bom, então esse curso ele só vai até amanhã em condições especiais. A partir de amanhã, então, as novas turmas já não terão os privilégios e o preço, né, que nós estamos oferecendo aqui, se não me engano, é menos de R$30 por mês, R$297 se você pagar à vista, então, isso para um ano inteiro de estudo do Antigo Testamento, tá bom? Então, gente, se você tem interesse, é só colocar aqui nos comentários #EuQuero, tudo junto, e a nossa equipe vai entrar em contato com você, tá bom? Vamos continuar aqui. Tem uma pergunta aqui sobre o curso, que diz, o curso será uma visão cronológica ou na ordem dos livros? Excelente pergunta. O curso vai seguir a ordem dos livros, que a gente chama da ordem canônica, ou seja, a ordem em que o livro foi colocado dentro do cânon da Escritura Sagrada, não é? Então, tem algumas Bíblias que são chamadas Bíblias em ordem cronológica, que colocam os livros na ordem que eles foram escritos. Mas esse curso não vai seguir a ordem cronológica, mas vai seguir a ordem canônica, ou seja, exatamente como você tem na sua Bíblia normal que você usa todo dia, tá bom? Tá certo? Mais uma pergunta aqui. Essa pergunta é a respeito de Saul e de Davi. Interessante, por que que Deus desistiu de Saul e não de Davi? É verdade, não é? Ambos eram reis, ambos de Israel, não é? Ambos cometeram pecado, mas entretanto Deus parece ter gostado mais ou mostrado mais favor e misericórdia a Davi, não é verdade? A resposta, eu creio que está no seguinte: Saul não amava a Deus. Saul não era um homem segundo o coração de Deus. Saul, no fundo do seu coração, era um homem ímpio, no sentido de que ele não pensava realmente em Deus, mas ele pensava na sua própria glória. E as suas ações demonstram isso, não é? Saul estava sempre querendo manter o poder, tinha ciúme de Davi, porque Davi era uma ameaça ao seu trono, e assim por diante. Era um homem que não pensava, não buscava a glória de Deus. E finalmente, no final da vida, Deus o abandonou, e por conta dos pecados de Saul, e Saul foi procurar uma necromante, desobedeceu a Deus, e de fato não sabemos se Deus o perdoou, se ele morreu salvo, nós não sabemos, provavelmente não. Davi era um homem segundo o coração de Deus, Davi amava Deus. É só ler os salmos de Davi, você vai ver a expressão de verdadeiro amor e de fé e confiança que Davi tinha em Deus. Agora, quer dizer que Davi era perfeito? Não. Ele cometeu pecados terríveis, terríveis. Ele adulterou com Batseba, mandou matar Urias, o marido de Batseba. Agora, Davi se arrependeu disso aí. Nós nunca lemos que Saul se arrependeu de nada, mas Davi se arrependeu. Nós lemos que o profeta Natã foi mandado por Deus para repreender Davi. Davi aceitou a repreensão, Davi se arrependeu, se humilhou. O Salmo 32 e o Salmo 51 são expressões do arrependimento do rei Davi, mostrando que de fato ele era segundo o coração de Deus. Tá certo? Essa é a razão pela qual Deus desistiu de Saul, mas não de Davi, e exerceu misericórdia para com Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, se arrependeu dos seus pecados e confessou a Deus os seus pecados. Gente, vamos ver aqui se nós temos algumas perguntas aqui. Perguntas... Tá certo, tem uma pergunta aqui que talvez vá aparecer mais adiante, né? É a pergunta de Gileade. Pastor, por gentileza, o juiz que esquartejou a filha e ofereceu ao Senhor. Está se referindo a Jefté, ao juiz Jefté. O que é que aconteceu? Jefté foi levantado por Deus como no tempo dos juízes, em que as 12 tribos não tinham rei, e elas eram unidas por um homem que Deus levantava, ungido pelo Espírito Santo, para defender Israel dos inimigos ou libertar Israel, né, dos seus opressores. E Jefté era um desses homens.
E na guerra contra os inimigos de Israel, ele, em desvantagem, ele orou a Deus e disse que se Deus desse vitória a ele, ele ofereceria, ele sacrificaria a Deus a primeira coisa que saísse da porta da sua casa em direção a ele. E Deus, de fato, deu vitória a Jefté. E só que quando ele chega em casa, quem sai pela porta para recebê-lo é sua filha, a filha virgem, né? Donzela, filha, a filha de Jefté. E diz aí que Jefté concedeu a ela alguns meses para que ela chorasse a sua virgindade nos campos e em seguida diz aí que ele cumpriu o seu voto. A dificuldade é que nós não sabemos, o texto não é muito claro se houve realmente o sacrifício que Jefté colocou a filha sobre o altar e sacrificou com uma faca, como faria com um animal, ou se ele então proibiu a filha de casar e a dedicou ao Senhor como virgem perpétua. É por isso, talvez, que está dito que ela foi chorar a sua virgindade sobre os montes. Então, nós não temos certeza exatamente se Jefté esquartejou a filha. Não é nem esquartejar, porque o sacrifício não era assim, não é? Nós não temos certeza se Jefté matou a sua filha em sacrifício num altar, ou se ele simplesmente a designou, ou a separou, ou a destinou para ser virgem o resto da vida dedicada ao Senhor. Eu não sei dizer a você qual é a resposta correta, tá certo? A respeito disso, o texto permanece um enigma no Antigo Testamento. Mais uma razão para você fazer o nosso curso, né? Panorama do Antigo Testamento. E inclusive esse assunto eu vou tratar em detalhes quando entrar no livro de Juízes, porque é uma das passagens difíceis do livro de Juízes. Até amanhã você pode ainda se inscrever no curso em condições especiais. E com um preço fantástico, menos de R$30 por mês, o curso, se você for pagar à vista, é R$297. Por um ano inteiro você vai ter acesso a 35 aulas em vídeo, 3 aulas ao vivo comigo para tirar dúvidas. Você vai receber um PDF, bem completinho de tudo aquilo que nós estamos explicando e dizendo. E vai ter, inclusive, a oportunidade de comprar o curso Panorama do Novo Testamento em condições especiais. Mas isso só até amanhã. Se você tiver interesse, é só escrever aí no comentário, hashtag eu quero, tudo junto. E aí, então, a nossa equipe vai entrar em contato com você e você vai receber instruções e informações sobre como você deveria fazer, tá bom? Vamos lá continuar? Nós temos ainda muitas perguntas aqui. Olha só, pastor, quando no Antigo Testamento aparece a expressão o anjo de Deus, a quem se refere? Na verdade, a expressão mais comum é o anjo do Senhor. Também, às vezes, aparece o anjo de Deus, mas a mais comum é o anjo do Senhor. Os teólogos concordam, a maioria concorda, que o anjo do Senhor no Antigo Testamento não era um anjo comum, porque esse anjo falava como se fosse Deus e aceitava, inclusive, adoração, e fazia coisas que só Deus podia fazer. Entretanto, era chamado de anjo. Então, a maneira de conciliar essas informações era entender que o anjo do Senhor, na verdade, era uma cristofania, ou seja, era uma manifestação de Deus Filho, é uma pré-encarnação de Cristo, é Cristo aparecendo no Antigo Testamento sob a forma do anjo do Senhor. Era uma forma humana, né? Era uma forma humana que Cristo assumia. Por isso que ele aceitava adoração, podia fazer sinais e prodígios, podia fazer coisas extraordinárias e, ao mesmo tempo, era chamado de anjo, não é? Porque não era uma teofania, uma manifestação de Deus Pai, mas uma manifestação de Deus Filho, tá bom? Então, essa é a resposta que os teólogos dão a respeito do anjo do Senhor do Antigo Testamento. Olha outra pergunta aqui, parecida com uma que nós já lemos aqui no começo sobre Adão e Eva. Eu coloquei aqui porque o pessoal pergunta muito sobre isso. Diz aqui, existiu outra mulher antes de Eva ou Eva foi mesmo a primeira mulher? Eva é chamada mãe de todos os viventes no próprio livro de Gênesis, capítulo 3. Então, se ela é a mãe de todos os viventes, significa que antes dela não tinha
nenhuma outra mulher, não é? Ela de fato foi a primeira mulher a ser criada, Eva, e é dela que procede toda a raça humana juntamente com Adão, não é? O seu marido. Então as pessoas às vezes fazem esse tipo de pergunta porque fica difícil imaginar como é que a raça humana se multiplicou sem ser através de casamentos consanguíneos. Nós já respondemos aqui de que nós temos que admitir que no início os casamentos eram consanguíneos, irmãos casaram com irmãos para que pudesse se multiplicar a raça, né? Depois de um tempo, Deus revelou que não mais se deveria fazer dessa forma, tá bom? Então, queridos, voltando aqui para as nossas perguntas, eu vou agora para a caixinha para ver se nós temos aqui mais perguntas, né? Tá, essa aqui, essa. Tá lá de Benfica, Quênia. Tudo bem, Benfica, Quênia ou Quênia, Benfica, não é? Muito obrigado pela sua pergunta. Porque lá em Êxodo, Deus teve que endurecer o coração do faraó? Essa pergunta é muito boa mesmo. De fato, lá no livro de Êxodo, você vai encontrar várias passagens onde está dito que Deus endureceu o coração de Faraó. Mas o apóstolo Paulo explica por que é que Deus endureceu o coração de Faraó, citando também uma passagem de Êxodo, em que Deus diz que Deus levantou Faraó para mostrar o seu poder e a sua glória em Faraó. Quando Deus endurecia o coração de Faraó, Faraó não deixava o povo sair. E Deus, então, através de Moisés, mostrava quem ele era, quem Deus era, o seu grande poder e a sua glória, através das pragas que Deus mandava sobre os deuses do Egito, sobre os egípcios, sobre Faraó e todo aquele povo. Então, Deus estava sendo glorificado através de Faraó. Agora, é bom lembrar que também tem várias passagens no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, que diz que Faraó endureceu o seu próprio coração. Endureceu o seu próprio coração. Então, essas coisas têm que ser tomadas em conjunto. Deus endurece o coração de quem endurece o seu coração. Deus endurece o coração de quem endurece o seu coração. Como Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, que Deus entrega o pecador aos desejos do seu próprio coração. Se você resiste a Deus, Deus entrega você ao seu próprio coração endurecido, não é? E essa é uma forma de dizer que Deus endurece o coração quando ele entrega a pessoa ao seu próprio coração duro. Tá certo? Então, essa é a resposta que nós damos aqui, Quênia, à sua pergunta, a pergunta que eu estou tirando aqui da caixinha. Se você quer fazer alguma pergunta, você tem duas maneiras, né? Você pode colocar nos comentários aqui, e talvez eu possa ver, ou então você coloca aqui na caixinha de perguntas. Se você não sabe, ela fica aqui, ó, no canto direito, abaixo da telinha, onde você tem o balãozinho em interrogação dentro, e você pode, então, fazer a sua pergunta ali. Tá bom? Muito bem, gente. Então, vamos continuar. Mais uma pergunta aqui. Essa pergunta aqui é uma pergunta a respeito do curso. Presta atenção, você que está seguindo, você que está ouvindo e que está fora do Brasil. Fora do Brasil. E nós sabemos que tem muita gente, não é, que nos acompanha, que nos segue, que não está aqui nas terras tupiniquins. Olha a pergunta que veio. Eu sou de Portugal. É possível fazer o curso? Perfeitamente, mas isso através do sistema de cartão de crédito internacional. Se você tem um cartão de crédito internacional, o sistema que nós utilizamos aceita e você pode fazer. E para nós vai ser um grande privilégio ter alunos de fora do Brasil, não é? Especialmente lá de Portugal, terra muito querida, terra muito querida. Então, se você é de Portugal ou de qualquer outro lugar fora do Brasil e tem um cartão de crédito internacional, você pode fazer a sua inscrição. Para fazer isso, você coloca aí no comentário hashtag eu quero. O hashtag é o jogo da velha, né? Aquilo ali. O jogo da velha, o hashtag eu quero, tudo junto, e a nossa equipe vai entrar com você para mostrar para você como é que você pode fazer a sua inscrição. Tem uma pergunta aqui, a pergunta aqui que apareceu agora, está aqui, ó, é do Douglas. Pastor, essa promoção vai durar até quando?
Olha, Douglas, a promoção vai durar até amanhã, até amanhã. Então nós estamos nas últimas horas em que você pode se matricular no meu curso Panorama do Antigo Testamento, cobrindo todo o Antigo Testamento, questões introdutórias, aulas ao vivo, PDF, tudo do bom e do melhor. Nós caprichamos, procuramos dar um curso muito bom para você. Então só até amanhã. Então nós estamos nas últimas horas para você se matricular. Jogo da velha, hashtag eu quero aí nos comentários, e então você vai ter essa oportunidade, tá bom? Vamos para mais uma pergunta aqui. Essa daqui eu confesso que eu não tenho uma resposta definitiva. Porque Deus proibiu alguns animais de serem consumidos? Qual o motivo de uns sim e de outros não? Essa pergunta está baseada lá na lei dos animais impuros, lá em Levítico, não é, que nós chamamos da dieta religiosa dos judeus. Os judeus podiam comer qualquer animal, desde que o animal tivesse a unha fendida, a unha dividida em dois, e ruminasse, como, por exemplo, o boi, a vaca. Não é? Então, se tivesse unha fendida e ruminasse, então poderia ser consumido. Mas se um animal não tivesse a unha fendida, como o cavalo, por exemplo, ou não ruminasse, como o porco, por exemplo, então esse animal não poderia ser comido. Agora, exatamente porque esse critério, eu não sei porque que Deus colocou esse critério. E eu confesso que eu preciso dar uma estudada mais a respeito desse assunto, porque nas coisas o que eu li até hoje, eu não me agradei, porque as pessoas vão dizer assim, por exemplo, o porco, Deus não fez isso para evitar comer porco, porque a carne do porco é imunda, o porco não tem sudorese, não sua, todas as toxinas ficam dentro. Então eles apresentam motivos de saúde e motivos científicos que não fariam o menor sentido na época em que Moisés deu. Então deu essa lei. Então teria que ser uma explicação que o israelita entendesse. E como não aparece, não tem uma explicação dizendo por que não podia tinha que ter o casco fendido e ruminar, então eu fico sem saber, não é? Eu fico sem saber. Mas eu creio que a razão pela qual Deus disse pode esses e não pode esses é para ensinar a diferença entre o certo e o errado para o israelita, para que o israelita ou para testar o israelita, né? Porque tem muita coisa boa do lado que não podia comer. Lebre, por exemplo, coelho, carne de coelho é muito boa, né? Carne de porco é muito boa, não podia comer. Então era um teste até para o judeu para ver se ele obedeceria a Deus mesmo, né? E mesmo se renegando, mesmo se renunciando a essas coisas gostosas, né, que parecem ter do outro lado. Tá bom, gente? Então, para o pessoal que está chegando aí, essa é uma live tira dúvida do nosso curso Panorama do Antigo Testamento. Nós temos só até amanhã em condições especiais para você se matricular nesse curso, onde eu dou uma visão panorâmica de cada um dos livros do Antigo Testamento, preparando você para entender melhor o Novo e o Evangelho de Jesus Cristo. Muito bem, tem uma pergunta aqui de Veronice Bezerra. Boa noite, pastor. Por que Deus não permitiu Moisés entrar na Terra Prometida? Olha, a razão é que a quem muito se dá, muito se pede. Deus tinha dito a Moisés, Moisés, fala a rocha e a rocha dará água para os israelitas. E Deus seria glorificado nisso, ou seja, pela palavra fazer brotar água da rocha. Mas Moisés, o que Moisés fez? Moisés estava com raiva dos israelitas, porque os israelitas estavam reclamando o tempo todo, e ele vai lá e pega a vara e bate na rocha. E sai água, porque Deus é misericordioso. Mas Deus disse, você não me glorificou diante do povo. Você não me exaltou como eu tinha dito, e por isso você não vai entrar na Terra Prometida. Isso pode parecer severo, não é? Pode parecer severo, mas quando você pensa nos privilégios que Moisés teve, que Moisés via Deus face a face, conversava com Deus, que Moisés era o emissário de Deus, o legislador de Israel a quem Deus entregou as leis, então o que se perdoaria em outra pessoa não se perdoaria em Moisés, porque a quem muito dá, muito se pede também. Tá bom, gente? Não esqueçam aí de colocar o hashtag eu quero para você receber informações e já partir direto para a inscrição aí
no nosso curso, não é? Vamos lá, para continuar aqui nossa lista de perguntas, que à noite é uma criança, não é? Ainda tem muita coisa aqui. Deixa eu só beber um pouquinho d'água aqui. E vamos continuar. Estou só aqui checando para ver se nós temos... Ok, a equipe técnica, por enquanto, está só me acompanhando aqui, sem precisar de muita coisa. Muito bem, gente, vamos lá para a próxima pergunta que nós temos aqui. Olha, essa daqui é uma pergunta de muita gente. Algumas leis foram abolidas porque só serviam para aquela época? Essa é uma pergunta que todo mundo que vai estudar o Antigo Testamento ou se aproximar do Antigo Testamento pergunta: quais leis foram abolidas? Que leis valem para nós hoje? Não é? Como é que a gente resolve essa questão? E é uma questão real, porque tem entre 300 a 600 leis no Antigo Testamento. Os teólogos variam aí, né? Dependendo do que quer dizer com lei. Quais leis permanecem? Quais leis continuam? Quais leis foram abolidas? Bom, então a resposta que nós geralmente damos, é a resposta clássica, é começar dividindo toda a legislação do Antigo Testamento em 3 categorias. Qualquer uma das leis ela se encaixaria numa dessas categorias. Primeiro você tinha a lei cerimonial, que eram aquelas leis que estavam relacionadas com as cerimônias religiosas, o culto, os sacrifícios, o tabernáculo, as ofertas, os sacerdotes, a roupa do sacerdote, a construção do tabernáculo, os móveis do tabernáculo. Então, tudo o que tinha a ver com as cerimônias religiosas, a gente chama de lei cerimonial. Essas leis, elas apontavam para Cristo. Elas simbolizavam o sacrifício de Cristo, a chegada de Cristo, o derramamento do Espírito, como, por exemplo, as festas judaicas fazem parte da lei cerimonial, e você tinha a festa de Pentecostes, já se cumpriu com a chegada do Espírito Santo. Não é isso? Já se cumpriu com a chegada do Espírito Santo. Então, toda a lei cerimonial que envolvia as questões do culto, o calendário judaico, a lei dietária, pode comer isso, não pode comer aquilo, tudo aquilo era simbólico, tudo aquilo passou, não tem mais. O cristão não está mais debaixo da lei cerimonial, ele não tem que guardar nenhuma das cerimônias religiosas do Antigo Testamento, né? Nem a Páscoa, né? Porque nós celebramos a ceia do Senhor. A segunda categoria são as chamadas leis civis, as leis que Deus deu a Israel enquanto nação. Porque Israel era uma nação, ela tinha uma terra de Canaã, ela tinha limites, então ela tinha um exército, ela tinha um governo, tinha reis, tinha o direito das pessoas, então tinha leis civis, que eram leis que lidavam com propriedade, com herança, com guerra, com escravidão e assim por diante. A igreja não é uma nação, a igreja não está localizada geograficamente num país, a igreja não tem um presidente mundial, não tem, não é? Embora o catolicismo romano entenda que sim. Mas a igreja de Cristo não é um país, ela não tem fronteiras geográficas. Então as leis civis já passaram. Tem alguém perguntando aí quando é que as aulas começam, né? Nós temos uma pergunta aqui sobre isso também. Já começaram, né? Você já era para estar tendo acesso às suas aulas. Então, as leis civis, elas passaram. O cristão não está debaixo mais daquelas leis de herança, de nada que tinha a ver de Israel com nação. A terceira categoria é a chamada lei moral de Deus, que é a expressão da santidade de Deus. Aliás, todas essas leis são uma expressão da santidade de Deus. Mas algumas leis, elas são genéricas, elas valem para todas as épocas, em todo lugar. E elas estão resumidas nos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, trabalhe 6 dias e descanse um dia, honre seu pai e sua mãe, não adultere, não mate, não roube, não fale mal, não cobice nada do seu próximo. Então, essa é a lei moral de Deus e ela permanece. O melhor critério para você decidir o que é que passa e o que é que não passa do Antigo Testamento para o Novo é fazer a pergunta: essa lei é repetida no Novo? Então veja, o Novo Testamento diz que as leis cerimoniais passaram. Hebreus, Gálatas, Romanos, Colossenses 2, diz que tudo era sombra, passou. Nada mais se aplica para o cristão. Mas o Novo Testamento repete
todos os 10 mandamentos para o cristão, com exceção do 4º mandamento do sábado, não é? Uma vez que o sábado cristão é o domingo, o primeiro dia da semana. Mas todos os outros são repetidos para o cristão nas cartas que os apóstolos escreveram, tá certo? Então, essa é a resposta que nós vamos dar, que nós daremos aqui. Tá bom? Gente, essa é a nossa live Tira Dúvidas, não é? Nós estamos aqui respondendo as dúvidas que eu recebi durante a semana e na caixinha do Instagram a respeito do Antigo Testamento, e muita dúvida também que o pessoal tem a respeito do curso Panorama do Antigo Testamento. Lembrando que as inscrições terminam amanhã, sob condições especiais, só até amanhã. Quando eu falo em condições especiais, vou começar o preço, menos de R$30 por mês. Você vai receber 35 aulas gravadas, acesso por 1 ano para você fazer o curso, 3 aulas ao vivo comigo para tirar dúvidas e um PDF contendo o esboço escrito de tudo aquilo que nós vamos dar em sala de aula, né? Então, é condição especial. As próximas turmas já não terão essas condições especiais, portanto, você pode... Você deve correr, providenciar sua matrícula, não é? Para fazer isso, para se inscrever, basta você colocar aí no comentário hashtag eu quero tudo junto, né? Jogo da velha, né? O hashtag eu quero tudo junto, e a nossa equipe vai entrar em contato com você para efetivar de fato a sua inscrição. Tem alguém perguntando aí qual o valor do curso. É menos de R$30 por mês e 297 se você pagar de uma vez só. Pode ser dividido no cartão em 12 vezes, tem o boleto também e várias facilidades aí. O que a gente quer é que o curso chegue na sua mão, que você aprenda, que você se prepare para entender melhor o Novo Testamento, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e assim por diante. Olha, uma pergunta aqui que eu anotei e que muita gente está perguntando. O PDF vai sair no final do curso? A resposta é que o PDF já está sendo disponibilizado. À medida que a aula vai sendo disponibilizada, o PDF vai ser disponibilizado também. A gente começou disponibilizando o primeiro módulo e aí em seguida, toda semana, a gente está soltando uma aula nova, não é? E a aula vem acompanhada do PDF. E por falar em pergunta, vamos lá. Tem mais coisa aqui, olha. Bom dia. Quem perguntou, então, estava de dia, né? Eu respondo boa noite. Por que no Antigo Testamento o Espírito Santo não tinha um papel central e já no Novo Testamento tem? Bom, a primeira coisa que a gente tem que avisar é que o Espírito Santo atuava no Antigo Testamento. Ele estava presente. Aliás, ele atua desde os primeiros versículos da Bíblia, né? O que é que diz lá? Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o versículo seguinte, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então o Espírito Santo estava lá no Antigo Testamento desde o comecinho. Então não se engane, pensando que o Espírito Santo é uma realidade só no Novo Testamento. Ele é uma realidade no Antigo Testamento também. Agora, no Antigo Testamento, Deus estava se revelando. E nosso Deus é triuno. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E na economia da Trindade, o Pai se revela primeiro como aquele que planejou todas as coisas, depois o Filho se apresenta como aquele que executa o plano quando ele se encarna, morre na cruz e ressuscita, e o Espírito então vem e no dia de Pentecostes é derramado sobre a igreja. Então, às vezes as pessoas falam da dispensação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não tenho dificuldade com essa classificação, desde que a gente esteja consciente de que no Antigo Testamento o Filho e o Espírito Santo também estavam presentes, que durante o ministério de Cristo o Pai e o Filho também estavam presentes, e que agora no ministério ou na dispensação do Espírito Santo o Pai e o Filho também estão presentes, tá certo? Então é importante a gente ter essa distinção. Tem algumas pessoas aqui que estão perguntando a respeito do que eu mencionei do sábado para o domingo. Fica difícil, né, dar uma resposta aqui num momento como esse, então eu queria só dar uma sugestão. Procura na internet
Sábado, domingo, Augustus Nicodemos. E você vai encontrar vários artigos meus, inclusive um vídeo explicando por que é que a maioria dos cristãos guarda o dia de domingo e não o dia de sábado, tá certo? E aí lá você vai ver todo o raciocínio, toda a explicação direitinho. É melhor do que eu tentar responder aqui. Várias pessoas estão perguntando, né? É melhor do que eu tentar responder aqui, por conta do tempo e do espaço não vai dar tempo, tá certo? Se você tem alguma dúvida, tem alguém dizendo aí que pediu estorno e não recebeu, vai receber sim. Você tem 15 dias de garantia. Você fez a sua matrícula, o curso não era o que você queria, então você pode pedir seu dinheiro de volta, você tem 15 dias para fazer isso. Qualquer dúvida, você escreva para suporte@augustusnicodemos.com.br, tá bom? E o pessoal vai lhe atender, viu? Pode ficar tranquilo, a gente não quer defraudar absolutamente ninguém, que todos sejam abençoados com esse curso, tá bom? E a oração imprecatória, o que é que vocês acham? Oração imprecatória. Duas perguntas aqui apareceram sobre oração imprecatória. Primeiro, as orações imprecatórias valem para a nova aliança? E segundo, como interpretar os salmos imprecatórios? Ok, aqui tem... Ok, tá certo. Aqui a minha equipe está dizendo só que as aulas já estão gravadas, serão liberadas aos poucos dentro da área do aluno, né? Quando ele entra, tem acesso às aulas iniciais, depois recebe semanalmente com material em PDF. Eu já falei isso aí. Então, muito obrigado para a equipe técnica, né? Mas vamos aqui para a oração imprecatória. Para quem não sabe, a oração imprecatória são aquelas orações, especialmente nos Salmos, onde o salmista ora assim: ó Deus, quem dera que o Senhor arrebentasse a cabeça dos meus inimigos e dos teus inimigos, quem dera que o Senhor destruísse os ímpios. Então, oração imprecatória é aquela oração em que você pede o juízo de Deus contra os inimigos de Deus. Então, tem muitas dessas orações no Antigo Testamento e também no livro dos Salmos, né, aparece muita oração imprecatória. A pergunta é se o cristão pode orar de forma imprecatória. Eu diria que sim. Nós deveríamos orar para que Deus faça justiça contra todos os inimigos de Deus e do Evangelho de Cristo. É claro que ao pedir que Deus faça justiça, nós estamos pedindo aquilo que Deus já disse que ele vai fazer. No dia do juízo ele vai fazer. Não é? Todo pecado será castigado, toda justiça será feita no dia do juízo. Mas a gente pode pedir que Deus faça isso. Mas a gente faz oração imprecatória da seguinte maneira: Deus, faz com que esse ímpio se arrependa. Faz com que ele mude de vida, que pare de perseguir o teu povo, de infamar o teu nome. E se ele não quiser se arrepender, então trata-o com justiça. Trata-o com justiça. Então, isso a gente pode fazer. Então, eu creio que sim, a gente pode fazer a oração imprecatória dentro desses limites. Agora, a oração imprecatória não é oração de vingança contra os teus inimigos, né? Isso aí não. A vingança é de Deus, a vingança pertence a Deus. Alguém está perguntando aqui se pode imprimir o PDF. Pode sim, pode usar como lição de escola dominical, fique à vontade para usar. Você adquiriu, ele é seu, pode fazer isso, tá certo? A exceção das aulas, porque aí tem direitos de imagem, uma série de outras coisas, isso aí não pode usar. As aulas são suas, não é para passar para ninguém. Mas o PDF você pode, sim, você pode usar como base para suas aulas e assim por diante, tá bom? Então, isso sobre oração imprecatória, não confunda com pedir vingança contra quem você está com raiva, mas é pedir que Deus faça justiça contra os seus inimigos, tá bom? Ok, vamos para mais uma pergunta aqui. Olha essa pergunta aqui. Por que o diabo e os anjos que caíram junto com ele não têm o direito de perdão de Deus? Essa é uma pergunta complicada, viu? Vou até beber um pouquinho d'água aqui. Por que não tem perdão para o diabo, né, e os seus anjos? Bem, a gente começa, para responder essa pergunta, a gente tem que primeiro ver a diferença. Vai ter que fazer a diferença entre a raça humana e a raça angelical. A minha equipe aqui, eu tô aqui porque a equipe aqui está dizendo, a equipe está me dizendo aqui, atenção gente, ó, que alguém perguntou aqui sobre o PDF, não é?
Eu disse que o PDF é seu, você pode usar como você quiser. Mas aqui a equipe está dizendo que o PDF é para uso pessoal, não é para passar para frente, não é? Senão vai ter gente vendendo. É verdade, né? Pode acontecer isso, que gente vai querer vender o PDF. Eu não tinha pensado nisso, né? Então é realmente de uso pessoal, né? E tem direitos aí. Então, por favor, não faça isso não, tá? Mas o PDF vai ficar bonitinho, ele é muito bom, né? É o esboço de tudo que eu vou ensinar para você aqui. Tá bom? Tá certo. Então, a pergunta aqui, que eu estou vacilando aqui nessa pergunta, né? Por que o diabo não tem perdão para Satanás e seus anjos e tem para nós? Eu comecei dizendo, a gente tem que ver a diferença entre as duas raças. Quando Deus criou os anjos, Deus os criou já no número definido. Tem tantos anjos hoje como quando no dia em que Deus os criou. Eu não sei quantos anjos tem. Vamos dizer assim, tem 6 bilhões de anjos. Então Deus, quando criou a raça angelical, já criou os 6 bilhões de uma vez. Anjos não se reproduzem. Então, uma decisão que os anjos tomam é definitiva. A raça humana, ela foi criada em semente dentro de um casal. Deus não criou os 9 bilhões de pessoas que existem hoje de uma vez, né? É muito mais do que isso se você somar quem já existiu. Deus não criou todos de uma vez, mas Deus criou a raça humana diferente, em semente em Adão. Então, o que precipitou a raça toda na condenação foi o pecado de Adão. Então, isso talvez faça a diferença porque é que Deus resolveu ser gracioso com a raça humana e não com a raça angelical. Se isso não servir de argumento, você tem o que diz o autor de Hebreus. Quando ele fala, o autor de Hebreus diz que Deus não socorre aos anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Deus decidiu não perdoar, não dar oportunidade. Deus é injusto? Não. Deus não é injusto com os anjos, porque os anjos, quando resolveram pecar, e não foram todos os anjos, né? Foram alguns. Quando os anjos resolveram pecar, liderados por Satanás, eles caíram daquele estado gracioso em que foram criados e se tornaram demônios, anjos caídos, perversos e maus. Eles não têm direito a absolutamente nada a não ser o juízo de Deus. Portanto, aos anjos, Deus estendeu a sua justiça. E aos homens pecadores, Deus estendeu a sua misericórdia. Por quê? Só Ele sabe. Pela graça de Deus, não é? Pela graça de Deus. Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui. As aulas vão sendo lançadas aos poucos ou saem todas de uma vez? A resposta é que nós vamos lançar na área do aluno o primeiro módulo, né? Quando você se matricula, você já vai encontrar aulas lá. E aí nós vamos soltando as aulas semanalmente, não é? E aí você tem um ano inteiro, para poder assistir todas as aulas e no final você vai ter um certificado de conclusão, tá? Um certificado de conclusão assinado por mim. Tem mais uma pergunta aqui sobre a Septuaginta, essa é uma pergunta muito importante. A Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento. Os apóstolos usavam essa tradução, isso é verdade? É verdade, a Septuaginta foi a tradução feita em Alexandria, cerca de 150, 250 anos antes de Cristo, em que sábios alexandrinos, judeus, traduziram a Bíblia hebraica para o grego. E por que isso? Porque os judeus morando fora da Palestina não falavam hebraico, né? Mas eles falavam grego, então era preciso que fizessem uma tradução. E os apóstolos, eles eram judeus, eles falavam o aramaico, entendiam o hebraico, mas eles foram pregar o evangelho ao mundo inteiro, e a língua que se falava no mundo era grego. Então, portanto, eles usaram a Septuaginta, que era a Bíblia em grego. Agora, nem sempre. E você pode fazer, há estudos que mostram que quando um apóstolo ou um escritor do Novo Testamento, ele está citando a Bíblia em hebraico ou em grego, dá para ver com muita clareza. Ou então fazendo uma tradução livre, não é? Uma tradução livre. Então, isso não quer dizer que a Septuaginta, que é a versão grega, é inspirada por Deus.
mas quer dizer que é uma versão que foi utilizada pelos apóstolos. E uma vez que eles utilizaram e citaram, aquela parte citada é inspirada e usada para a edificação da igreja e inspirada por Deus, tá certo? Muito bem. Aproveitando, né, estamos chegando mais aqui próximo do final, lembrando para vocês que nós estamos nas últimas horas de inscrição dessa turma especial de Panorama do Antigo Testamento. Panorama do Antigo Testamento. Até amanhã, no máximo, você pode fazer a sua inscrição em condições muito especiais, gente, muito especiais. Menos de R$30 por mês, 297 se você pagar à vista. Você adquire o direito de comprar o curso Panorama do Novo Testamento com 50% de desconto, né, casadinha aí, se a gente pode usar esse termo, não é? Fora o PDF, que é para uso exclusivo, né? Você pode usar para preparar suas aulas de escola dominical, mas não pode passar adiante. O pessoal da técnica aqui está me avisando a respeito disso. Como é que você faz isso? O curso tem certificado, vai ser assinado por mim. Você pode escrever aqui no comentário hashtag, o jogo da velha, eu quero tudo junto, tá certo? Hashtag eu quero tudo junto. E você vai ser levado lá para a área de inscrição do nosso curso, tá bom? Aqui nós temos mais uma pergunta que eu vou aqui na caixinha, né, para ver o que é que nós temos de pergunta aqui, né? Eita, olha aqui. Essa não é bem do Antigo Testamento não, mas eu sei que tem muita gente que pensa assim. Então vamos lá. Reverendo, quais as diferenças entre demônios, espíritos malignos, potestades e anjos caídos? É a pergunta do Mendonça. Muito bem, Mendonça. A resposta que eu dou é nenhuma. São apenas terminologias diferentes para se referir aos anjos caídos. Deus criou anjos, anjos se rebelaram e eles são chamados de demônios, espíritos imundos, anjos caídos, e Satanás é o líder deles. São potestades porque eles têm poderes desse mundo, não é? Mas não há diferença entre eles. Não é? Esses nomes, essas nomenclaturas apenas se referem a determinados aspectos das ações deles, mas não querem dizer que são raças ou tipos, espécimes diferentes de demônios, tá certo? Não creio que queira dizer exatamente isso aí. Vamos ver aqui se... Vamos ver aqui... tá aqui, uma pergunta aqui muito interessante. Já fiz minha inscrição no curso, há limites de acesso aos vídeos das aulas? Nenhum. Durante um ano você pode acessar quantas vezes quiser a aula. Inclusive no nosso sistema, você começa a assistir uma aula de 45 minutos, né? Que tem aula de 45 minutos, 50 minutos. Você começa a assistir. Deu 15 minutos, você tem que parar para fazer alguma coisa, você para, vai fazer o que você tem que fazer. Quando você volta, o sistema abre exatamente onde você parou, tá certo? Exatamente onde você parou. E isso facilita você fazer o acompanhamento. Gente, lembrando que é só até amanhã o preço especial, condição especial do nosso curso Panorama do Antigo Testamento. Escreva aqui, eu quero, hashtag eu quero, tudo juntinho, tá? Hashtag eu quero e minha equipe vai entrar em contato com você. Mais uma pergunta aqui. Por que dizem que a Arca de Noé é uma parábola ou mito e que realmente não existiu? A pessoa não crê em Deus, não crê que Deus é capaz de fazer o que fez, de fazer os sinais e prodígios e maravilhas. Quem geralmente não acredita na Arca de Noé, não acredita na criação do homem, não acredita na criação do mundo por Deus, não acredita que Deus abriu o mar vermelho e assim por diante, não é? E assim por diante. Então, né, é um problema de coração, tá bom? Estão perguntando aqui se eu vou abrir a câmera hoje, não é? Eu vou fazer isso, né? Eu vou convidar alguém, atenção à equipe técnica, atenção pessoal que está me escutando, eu vou convidar alguém que está escutando aí que deseje fazer a pergunta diretamente a mim, tá bom? Então vamos lá, vamos ver quem está aqui. Se você quer que eu chame, vou abrir a câmera, mas o pessoal precisa aí pedir. Quem é que está pedindo aí para abrir a câmera? Vamos ver? Pedidos para participar. Brown
participar? Cadê a Luciana? Ela pediu para participar e ali eu abri. Cadê ela? Não apareceu? Opa, está aparecendo. Oi, Luciana, tudo bem? Tá, Oi, tá me escutando? Muito bom. tô Você tá, sim. você tá onde, Luciana? Em que parte do mundo você tá? Diga aí. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ah, tá certo. Eu Eu e já meu estive aí na esposo. sua terra. Opa, boa noite, como estão vocês? Tudo bem, Nicodemo? Bem-vindos. Muito bem. Eu já estive aí em Campo Grande faz algum tempo pregando a palavra de Deus. Muito Foi. bem-vindo. Muito obrigado. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida que queriam tirar? Aproveita agora. Então, rapaz, é só a saudade de encontrar de novo. Nós estivemos juntos na Igreja Presbiteriana de Betânia, Ipatinga. Sim, sim. Faz tempo, hein? É, Faz tempo. de lá nós viemos para aqui, estamos aqui servindo ao Senhor aqui. Deus Prazer em ver. abençoe, viu? Deus abençoe. Prazer falar com vocês. E Prazer eu é vou pedir nosso. só. Fala. Eu vou pedir só para vocês se desligarem, né? Cometemos suicídio aqui, porque eu não consigo desligar vocês para eu dar oportunidade para outros também. Mas foi Tudo bom bem. falar com vocês, viu? Bem. Deus Ah, abençoe. Vamos lá, gente. Vamos aqui convidar mais alguém. Assim que nossos irmãos desligarem aí, vamos ver aqui. Tá o Jonatas. Cadê o Jonatas? Eita, cadê o Jonatas? Olha aí, Jonatas. Tudo Opa, bem, Jonatas? tudo bom, pastor? Você está onde, meu Estou aqui filho? em Vitória, Espírito Santo. Vitória do Espírito Santo. Que E, prazer recebê-lo aqui, Jonatas. Você tem alguma dúvida, alguma pergunta? então, pastor, minha Fala. pergunta é se Jesus pode ter se revelado de maneira salvífica a outros povos que não era Israel, né? Eu, respo- Gentio. eu respondi essa pergunta já. Ela foi uma das primeiras perguntas que eu respondi aqui. O que eu disse, Jonatas, foi o seguinte, que biblicamente falando, Deus chamou Abraão, se revelou a Abraão, fez uma aliança com Abraão e a descendência de Abraão. Então você não tem noção, você não tem nada dizendo que Deus tenha feito isso, se revelado aos sidônios, aos heteus, aos amorreus, aos perezeus, aos amonitas, aos ismaelitas. Não tem ismaelitas sim, porque era da linhagem de Abraão. Mas não tinha, fora da linhagem de Abraão, você não tem notícia nenhuma no Antigo Testamento. A única exceção é Melquisedeque. Lembra? Melquisedeque, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E a gente não sabe qual a origem de Melquisedeque, mas ele é o único. Fora ele, nós não temos mais referência a nenhuma revelação salvífica, tá certo? Muito boa a sua pergunta. Essa é a resposta que eu posso dar. A julgar pela revelação bíblica, Deus se revelou salvificamente somente a Abraão e aos seus descendentes. Tá bom? Ok, obrigado, pastor. Eu te agradeço. Vou pedir aí para você se desligar para eu poder convidar outra pessoa, tá bem? Tá bom, abraço. Um abraço, querido. Vai na paz. E aí, gente, vamos ver aqui quem mais vai participar. Aqui a Jéssica Albuquerque. Eu estou pegando aleatoriamente aqui, não é quem? Jéssica Albuquerque. Cadê a Jéssica? Bora, Jéssica, vai ser a última. Tudo bem, Jéssica? Oi! Olá! A paz, tudo bem? Tudo bem? A paz? Tudo bem. Onde é que você anda? Onde é que você está nesse mundão de Deus? Eu tô aqui em São Paulo, em Caieiras. Quase interior. Caieiras. Muito bem, Jéssica. Muito obrigado por participar da nossa live aqui, tá Eu certo? Você tem alguma pergunta que você quer fazer que eu possa responder? Ou alguma dúvida sobre o curso? O curso eu já tô fazendo já, Eita, graças a Deus. Glória, obrigado. E a minha dúvida é a seguinte, seria mais pro Novo Testamento, tá? Sim, vamos lá. Mas é o seguinte, a gente tem lá no Novo Testamento os 4 evangelhos, né? Sim. E a minha dúvida é a seguinte, temos os 4 evangelhos, e nesses 4, de forma diferente, é revelado os milagres. Sim. Com as palavras diferentes, enfim. Mas, de certa forma, todos eles tratam no mesmo assunto. A minha dúvida é a seguinte, os 4 evangelhos foram feitos para a gente dar mais credibilidade,
pela visão de 4 pessoas, ou simplesmente foi colocado de maneira não ordeira, ou só por colocar, ou realmente tem um peso maior por ser 4? Porque geralmente a gente dá mais peso quando tem mais testemunhas. Sim. E eu acredito que foram na visão de cada um. Então a minha dúvida é essa seguinte: por que dos 4? Seria um peso maior? Isso. Eu acho que você já deu a resposta correta, não é? A revelação que Deus fez dele mesmo em Cristo é tão importante, é tão central, que Deus resolveu que fosse feita e registrada por 4 pessoas distintas, em épocas distintas. Você vê que o Evangelho de João ele é escrito depois dos 3 primeiros evangelhos, e ele traz uma linguagem, ele traz coisas que os outros 3 evangelhos não trazem. Por exemplo, a ressurreição de Lázaro, não é? Que é tão importante, mas só João traz. Os 3 sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles não trazem isso aí. Então, eu creio que o propósito de Deus, uma vez que a vinda do seu filho é algo tão rico, um evangelista só não conseguiria dar todas as dimensões, ver de todos os ângulos. Então, ele levantou 4 exatamente por conta da grandeza da manifestação do seu filho. Então, a sua resposta, você já matou a charada, né? Já quando você fez a pergunta, você já deu a resposta correta. Essa é a razão. Agora, é interessante que desde o começo a igreja cristã aceitou os 4 evangelhos, porque às vezes eles parecem contradizer. Por exemplo, um evangelho diz que Jesus curou o cego Bartimeu na entrada de Jericó, outro diz que ele curou na saída, outros dizem que eram 2 cegos, né? Isso, mas ou a igreja saindo, fica aquela coisa contraditória, ele estava saindo ou ele estava chegando, não é, né? Não é verdade? E assim, na minha visão, eu creio assim, que às vezes não tinha só um paralítico, não tinha só um cego, poderia ter vários, mas geralmente ele quis dar peso a um. Exatamente. Então, e o que é interessante é que a igreja cristã aceitou os 4 evangelhos exatamente como eles são, sem tentar juntar e fazer um só. E a primeira tentativa de tentar colocar os evangelhos assim em paralelo, em colunas, né, foi feita com o nome de diatessarão, que significa através dos 4 em grego. Alguém pegou na primeira coluna Mateus, depois Marcos, Lucas e João. Foi a primeira tentativa de fazer uma harmonia dos evangelhos. Isso aí já foi lá para o século II, III, né? O diatessarão. Mas a igreja recebeu os 4 evangelhos como sendo realmente inspirados da parte de Deus e assim entrou na nossa Bíblia e permanece até o dia de hoje. Excelente pergunta. Amém. Muito obrigado, viu? Obrigado. Deus te abençoe. Espero que esteja gostando do curso. Sim. Beleza. Amém. Obrigada. Vou pedir para você se desligar aí, tá bem? Para que eu possa continuar. Obrigado. Obrigado. Tchau. E aí, gente? Estamos chegando aqui ao final. Deixa eu ver aqui se minha equipe está pedindo mais alguma coisa. Não. Tá tudo certo. Aceitou o meu. Gente, eu quero agradecer aí a participação de todos vocês. Essa foi a live Tira Dúvida. Eu acho que ela não saiu. Mas vocês podem me ouvir aqui. Eu acho que essa é a live Tira Dúvidas. Lembrando que é até amanhã o prazo para inscrição no curso em condições especiais, tá bom? Então você coloca aí nos comentários #EuQuero e você vai ser orientado pela nossa equipe sobre como fazer a sua inscrição. Muito obrigado, gente. Boa noite para vocês e fiquem na paz de Deus. Até a sala de aula, eu vejo você lá. Grande abraço.